Namastê! Eu venho aqui neste momento. Esse é o nosso segundo encontro com essa nossa proposta e eu fiz uma síntesezinha e eu vou ler para depois nós bater um pouquinho de papo e deixar disponível para vocês no final, para praticar por 27 dias, algum exercício que seja específico dessa nossa proposta. Então, a proposta desse encontro é preparar nossos corpos para o nosso grandioso evento, que será do dia 23 ao 26 de julho, onde ativaremos os 49 selos e suas 7 famílias. Esse é um ensinamento baseado no budismo, porém, quem passou as informações atuais de uma forma um pouquinho diferente, nos auxiliando e nos adaptando, foi a Yá Esh. Então, eu já falei muitas vezes sobre as virtudes do budismo, o quanto elas são importantes. Não trabalhamos mais a fundo com isso, até porque, enquanto estamos ainda aprisionados com nossos emaranhados e as nossas dores, essas virtudes ficam nos corpos superiores, no nosso GNA, aguardando para serem trazidas para o corpo físico, para esse novo tempo da nova Terra. Então, os códigos, como eu falei para vocês, estão no GNA, nos nossos corpos sutis, e precisamos religar para o DNA dos corpos inferiores. Essa é a tarefa. Quando nós começamos a entrar em contato com esse projeto cósmico que se chama Codex Uno, ao qual ela não inventou, esse projeto já existe. Essa é a forma de nós ajustarmos os nossos corpos a esse GNA, dessa parte superior, e trazer para a Terra. Esse é o processo evolutivo dos humanos, é o processo evolutivo de Gaia. Então, não é uma coisa inventada. Já está escrito lá no budismo. Ela não está criando uma coisa nova ou um novo código. Isso já existe. Ok. Quando iniciamos a recordação, a luz começa a se mover e inicia sua descida para os corpos inferiores. Esses textos eu tirei um pouco do que a Ash falou, tá? Então, estou só querendo ajustar para que vocês possam entender o que estamos fazendo. Então, este é o mês da purificação. Bem apropriado, porque nós estamos bem no centro do calendário cósmico, que é o pulsar cósmico, e ele traz para nós essas frequências, onde existe 2 períodos bem grandes, que é o da onda encantada da serpente que nós estamos passando, onde tem 10 dias portais. Então, o que significa esses dias portais dentro do calendário cósmico? Tudo aquilo que nós não estamos conseguindo enxergar, eles vão sendo abertos por essa força que acontece. Depois passa o centro do Tzolk'in, na qual eu tenho meu aniversário cósmico, na onda encantada do espelho. E depois tem mais 10 dias portais da onda encantada da semente. Então, esses portais são ativadores de memórias. Veja que tudo vai casando junto com tudo que algumas pessoas estão falando. Eu estou procurando ajudar vocês. Então, tem uma série de forças cósmicas atuando para que nós possamos desembaraçar, nós possamos purificar. A purificação é o processo de clarear
o campo mórfico de tudo que foi vivido por cada ser humano e pelo coletivo que o indivíduo pertence. Então, nós que nascemos no Brasil temos um coletivo X. Quem nasceu na Inglaterra tem outro coletivo. Quem nasceu na Austrália tem outro coletivo. Então, são campos que agem e interagem com o nosso próprio campo mórfico, o nosso campo de informação de tudo que nós já vivemos. Então, essa purificação permite que tudo que esteja desalinhado retorne para a harmonia. Quando eu consigo entender que eu fiz o meu melhor, eu consigo acolher algo que eu achei catastrófico e tive muita raiva, tudo isso vai deixando vínculos. E esses vínculos, quando eu não consigo perdoar porque meu pai foi ausente ou porque a minha mãe tinha X processos emocionais, quando eu não enxergo o quanto eu cresci naquilo tudo, eu vou fazendo rombos áuricos, vou atraindo mais pessoas para representar aquela minha dor e volto aprisionado para a terceira dimensão. Nós precisamos fixar o nosso campo de energia na quinta dimensão e muitos de nós já está na sexta dimensão. Quando a gente tem compreensão que cada coisa que a gente atraiu, por mais difícil que seja, são apenas situações de aprendizados que nós passamos. Ataques astrais, maldições, tudo isso foi nós. Como nós vamos lidar com isso é a forma mais importante. Então, mês de abril será a purificação até terminar. Depois, quando der o primeiro domingo de maio, nós fizemos o outro propósito. Então, quando o Codex Uno, que é esse código genético cósmico, começa a reativar e se vincular aos corpos inferiores, produz um campo que atua como força de reorganização. Então, todas essas explosões solares, este cansaço imenso, é para que todo o nosso inconsciente guardadinho lá para que nós possamos não sofrer, está explodindo. Então, cabe a cada um de nós agradecer essas explosões solares, porque elas estão trazendo uma força no qual nossa postura de terráqueo deixaria mais algumas encarnações essas dores nos amarrando. Então, estamos tendo, graças a Deus, é chato a beça. Dói a cabeça, mas tudo isso é porque o nosso corpo ainda tem muitos emaranhados emocionais, muitos emaranhados mentais, muita coisa que precisa ser liberada. O que antes era sombra torna-se matéria de aprendizado. Então, as coisas ruins que nós atraímos foi o nosso campo de energia para que nós pudéssemos reciclar, trabalhar diferente, olhar para as dores que estão guardadas, mas elas não estão totalmente guardadas, elas estão projetando situações e pessoas para que nós possamos fazer esta cura. Sem essa purificação, não acontece a recordação. Então, todo esse início do Codex recordem, para que essa recordação possa acontecer, nós precisamos ter trabalhado e desejado no mês anterior o poder da recordação.
Aí o próximo passo é purificar tudo aquilo que ainda me aprisiona, que ainda está atraindo mais e mais situações que me embaraça, que me faz não prosseguir. Então, atenção, quando a frequência se eleva, antigas memórias que estão nas nossas células vêm à tona e seus sintomas são dores, fadigas, sonos irregulares, uma hora eu durmo muito, outra hora eu não consigo dormir. Isso tudo será necessário descansar mais e cuidar do corpo físico. Aquilo que eu como, a quantidade que eu como, a quantidade de água que eu bebo durante o dia, tudo isso é importante para que essas explosões solares possam penetrar profundamente, não só no planeta Terra, mas nas nossas células. E se nós estamos aversivos com tudo isso, não é possível acolher aquilo que está vindo. Então, acolha a dor, acolha a pineal que está explodindo, conforme ela recebe esse impulso das explosões solares. Tudo isso nós teremos que passar. Como é que passaram os outros povos? Passaram quando tiveram grandes enchentes, passaram quando tiveram outros processos pela evolução. O nosso processo agora é que o nosso corpo segure essa frequência e consiga se harmonizar com essa frequência. Que a gente não morra eletrocutado com essa frequência alta que está aí. Como eu não morro eletrocutado, cuidando do que eu como, cuidando do meu corpo físico, dormindo quando eu verdadeiramente tenho esse chamado, parando de vez em quando, fazendo intervalos de 1 hora. Eu tenho cuidado bastante com isso, eu fico muito tempo no computador, tem 1 hora que o meu corpo não suporta mais, eu saio, paro, vou comer uma pipoca, vou fazer qualquer outra coisa que eu possa me desligar um pouco e quando eu volto com mais qualidade. Então, precisamos do cuidado agora, desse mês de purificação, cuidado com o corpo físico. E eu digo para vocês, tomem muita água. Quando tiver muito pesado, tome Resgate, que é o floral que eu faço, ou Rescue. Não estou aqui para vender o floral, mas ele é muito bom e ele dá resultado. Tome num dia 3 gotinhas de manhã, 3 gotinhas meio-dia, 3 gotinhas à noite, que vai recuperar 1, 2, 3 dias e vai recuperar o seu corpo, tá? Aí temos que cuidar o corpo emocional, que retém diversos vínculos kármicos com pessoas que passaram pela vida e deixaram registro de dor, sofrimento ou abandono, tá? Então, cada dor nossa registrada, mesmo que a pessoa nem esteja do outro lado do mundo, a gente ainda tem esse vínculo. Então, quando tiver esse vínculo, quando essa dor surgir, acolha ela, agradeça aquela pessoa, mas escolha remover esse fio. São fios energéticos que ficam grudados. Com o namorado que abandonou, com o marido que fugiu com outra, com todas essas histórias que o universo está nos apresentando para ver como nós aprendemos a sair disso, certo? Para que tudo volte a fluir, é necessário liberar esses emaranhados. Então, temos que cuidar também do corpo mental. Então, do corpo físico, do corpo emocional e do corpo mental. Ele está aprisionado no controle e submissão, retendo o ser, a subordinação mental de eu sei. Então, quando você estiver querendo provar para alguém alguma coisa, você lembre
que essa é a matriz do corpo mental. Não, mas eu tenho certeza que não é assim como você está dizendo, que é assado. Não tenha certeza de nada, não precisa convencer o outro. Uma pessoa consciente, equilibrada e sadia, ela vale por 300 que você quer convencer. Não convença nada. Deixa a pessoa, só diga assim, poderia ser mais fácil para você, mas está tudo certo. Você ainda precisa dessa dificuldade. Quando você diz isso para a pessoa que ela ainda precisa dessa dificuldade, imediatamente ela para prestar atenção. Não, mas eu não quero dificuldade. Então, respira, se alinha que talvez a resposta correta venha. Então, essa é a forma de você não estar pregando como um pastor de igreja, como um evangélico, ou como outra pessoa que está ali disposta a captar mais uma pessoa, mas a pessoa não está aberta, ela não está, ela vai ser uma resistência no teu campo. Então, nós não precisamos disso. Se eu fico inteiro, esse é o maior serviço que eu posso oferecer. Se eu tenho amorosidade no meu campo, se eu compreendo que as pessoas ainda não estão prontas. E se ainda não estão prontas, podem despertar. E tem também o corpo espiritual. Então, corpo físico esse mês, corpo emocional, corpo mental e o corpo emocional e o corpo espiritual. Vamos ver o que é o corpo espiritual. O corpo espiritual aprisiona quando o ser está preso a personagens de perfeição. Sabe? Mesmo que você não se ache tanto perfeito, você busca essa perfeição ensandecidamente. Você busca chegar mais alto. Não, nós já somos, só falta essa resistência que nós temos, que precisa cessar dentro de nós. Mas eu ainda não cheguei, mas eu ainda preciso fazer mais coisa, mas eu ainda... Relaxa e deixa essa confiança e essa fé conduzir você. Vamos lá. Então, o corpo espiritual aprisiona quando o ser está preso no personagem de perfeição e fica amarrado a antigas profecias distorcidas, buscando um padrão inatingível. Quando eu acho que eu preciso ser igual ao mestre não sei das quantas. E esse mestre não sei das quantas, ele esteve numa gruta há 3 anos, 3 meses e 3 dias, então é isso que eu quero atingir. Eu quero ser um Dalai Lama na vida. Eu quero ser algo que não é você. Seja você mesmo, trilhando esse caminho do equilíbrio, da amorosidade e das virtudes ativadas em você, que isso é responsabilidade nossa. O resto vai acontecer. Então, não fique buscando desatinadamente e achando que nunca você atingirá o padrão de alguém. O padrão é de alguém, você não vai atingir mesmo. Você vai atingir o seu padrão, aquilo que lhe coube como ser encarnado. Aceitar, honrar e ter confiança. Então, este será o mês da purificação e esta é a fase da coragem. Ter coragem para a gente ser nós mesmos é grande. Para a gente desejar ser alguém que está na nossa frente ou que ainda é algo que eu não atingi, eu nunca vou conseguir, nunca, porque eu tenho que desejar ser eu mesma. Quando o ser humano escolhe a travessia, em vez da resistência, o Codex Uno conduz com precisão e com compaixão. Eu vou colocar um exercício muito bonito no final aqui,
que é a gente trazer para dentro de uma pirâmide todos aqueles laços kármicos com ex-marido, ex-namorado, ex-patrão, tudo que precisa ser tirado esse vínculo. Não é para arrancar o vínculo, é agradecendo isso, mas eu te solto. Porque eu posso estar preso por você por raiva, por aversão, eu posso estar preso com você por ódio, por ressentimento. Então, vai aparecer nesse exercício justamente pessoas que pode ser de outra encarnação, que ainda você arrasta esse vínculo. Gosto muito desse exercício e fiquei pensando o que eu oferecer para vocês e vai ser esse exercício que vai estar lá. Então, quero falar um pouquinho com vocês sobre o Alquimia da União. Foi lindo, foi fantástico, foi uma das coisas mais difíceis, porque todas essas etapas desse processo que nós temos que acelerar cada vez mais, uma delas é ter a parte feminina ancorada no seu corpo e ter a parte masculina ancorada no seu corpo. Nós temos os dois espectros, o X e o Y, dentro do nosso DNA. Então, nós temos uma parte feminina no corpo feminino, temos também uma parte masculina, aquela que concretiza, aquela que faz, aquela que tem foco. E a parte feminina é a intuição, a delicadeza e o magnetismo. Não adianta ter só a parte feminina e estar negando e amaldiçoando a masculina, porque então eu não concretizo os meus projetos, eu não consigo conciliar tudo isso. Eu e a Fernanda fizemos, a Fernanda já tinha feito dentro do feminino solar a parte da Eva mitocondrial. Ela deu uma mudada, porque nós estaríamos fazendo no Alquimia de novo, e eu fiz todo o Adão cromossômico. E chegar na origem do DNA que tem o aspecto masculino dentro do corpo, para mim foi algo inigualável. Foi algo de uma força tão grande que não dava para descrever o estado que a gente entrou. Então, essa força que eu sei que eu tenho e esse poder de realização que eu, Isabel Otto, tenho, vem daquela origem. E chegar perto e incluir aquela origem foi algo surpreendente. O estado de silêncio e integração dessa força dentro de mim. Então, também fizemos o da Eva, que é esse magnetismo. As pessoas gostaram muito, foi muito lindo. Tenho cantado a Fernanda para ver se nós conseguimos repetir no segundo semestre esse evento, para que a gente possa ter um campo mórfico com mais memória, porque foi muito especial. Então, vou deixar aqui o convite também. Aqui embaixo vai ficar o link para vocês dos trabalhos que nós teremos, do Religare, que trabalha a Merkaba, a nova Merkaba da Nova Terra, que trabalha a Mônada, que trabalha a parte do corpo de luz. Então, todos esses princípios que estão lá nas leis das leis secretas, me fugiu a palavra agora, nós estamos com esses pontos no Religare. Então, vou deixar ali, nós já temos 11 pessoas, eu vou botar só 22, então já temos 11 vagas. Então, se você sente o chamado de conhecer tudo isso,
conhecer não significa que eu, Isabel, vou ficar explicando matemática e geometria sagrada. Eu vou dizer o que acontece e nós vamos experienciar e relembrar as nossas células, porque é isso que eu acredito. Acho que é por aí, tá? E também tenho em junho o Caminho de Madalena de novo, né? O Caminho de Santo Grau. E vamos fazer, que também de alguma forma é uma fusão. Nós vamos na Inglaterra e a fusão dos Cavaleiros de Maitreya e de todo aquele conhecimento e sabedoria dele, dos puros de coração. E também vamos a sul da França, que tem a história de Madalena e das Marias, que fugiram e se refugiaram naquelas grutas. Tá lá toda a história linda. E depois, julho, quando eu retorno, já estarei com o trabalho pronto dos 49 selos. A estrutura vai ser muito parecida com a estrutura que nós fizemos nas taras. Então, tinham 5 taras, né? 5 cores de taras, 5 princípios, a iniciação. Então, eu vou trabalhar, na verdade, com as 7 famílias da mesma estrutura, a gente recebendo essas virtudes e entendendo o que significa e relembrando as nossas células. Deixo o meu amor com vocês. Nesse momento, estou quase torrada aqui dentro, mas amo muito vocês. Esse encontro de domingo, uma vez por mês, é como se matasse a minha saudade de conversar um pouco diretamente com vocês. Gratidão profunda. Foque atenção na respiração e vá relaxando. Dê o comando para relaxar as partes tensas do seu corpo. A consciência na respiração relaxa mais e mais. Coloque a intenção de se dirigir para um lugar alto, uma montanha ou algum lugar que você conhece junto à natureza. Nesse lugar, construa uma grande pirâmide. Ela pode ser toda fechada ou apenas as arestas. Uma pirâmide dourada de pura luz. Comece a entrar nessa pirâmide. Sinta-se dentro. Convide alguém que você tenha muito ressentimento ou dificuldade de lidar com ela, ou mesmo que seja um inimigo. Deixe que seu mestre traga essa pessoa até você. Ela estará representando todas as pessoas dessa vida e de vidas passadas que você esteja ligado através de laços de aversão. Sinta essa pessoa à sua frente. Vocês estão frente a frente dentro da pirâmide agora. Invoque o conselho kármico para auxiliar em todas as liberações kármicas aversivas. Identifique em você por que foi criada essa dependência
que essa pessoa reflete de você que você não quer ver. Peça ajuda para identificar. Acolha essa sombra e o externo deixa de gerar aversão. Olhe para a pessoa à sua frente. Fixe o olhar nessa imagem. Abra-se para deixar partir esses fios que o mantêm atrelados pelo ódio, pelo orgulho, pela aversão. Você recebe uma espada de luz e começa a cortar esses fios energéticos entre vocês. Vá mentalmente repetindo: pelo poder que me rege agora, eu me liberto, eu te liberto. Eu me perdoo, eu te perdoo. Seu coração vai se transformando em um sol de amor. A consciência do amor verdadeiro liberta esses fios. Continue olhando para a pessoa e cortando os fios. Eu me liberto. Eu te liberto. Eu me perdoo, eu te perdoo. Envolva a pessoa nessa energia de amor que vai se estendendo a todas as pessoas que geraram laços de aversão em sua existência. Expanda a luz em seu coração. Permita que o amor, a consciência em você, libere as amarras. Liberdade e perdão são a verdadeira cura. Essa energia cicatriza as feridas e traz a integridade. Restaura a vida, libera as amarras. Sinta que a pessoa envolta nessa luz é removida de sua pirâmide e também recebe e aceita essa liberação, em conjunto com todas as outras. Agradeça ao conselho kármico. Sinta que você, nesse momento, está sozinho em sua pirâmide e que você vai fazer mais um convite. Agora traga à sua frente alguém dessa vida ou de vidas passadas que você ama muito e que acredita não poder viver sem ela. Sinta-a à sua frente. Pode ser um filho, um companheiro ou até mesmo um mestre.
alguém em que você entregou sua energia e até mesmo seu poder pessoal. Abra-se e sinta essa pessoa à sua frente. Você está pronto para desligar-se dessa codependência? O amor-apego cria lesões. O amor-apego é um tipo de vampirismo. O verdadeiro amor é livre, sem posses. Ele existe quando não estamos doentiamente apegados. Se você se sente pronto, use sua espada de luz e vá repetindo. Pela consciência que tenho agora, eu me liberto, eu te liberto. Eu me perdoo, eu te perdoo. A energia de amor que flui no seu peito envolve você e a pessoa, permitindo que a crença de posse, de ciúme, seja curada. Eu me liberto, eu te liberto. Eu me perdoo, eu te perdoo. Todos os fios energéticos de apego e de dependência em relação a essa pessoa e a todas as outras são desligadas nesse momento. Repita mentalmente: pelo poder que me rege agora, eu me liberto das relações de apego, de posse, curando o dominador e o dominado em mim. Expanda a luz para todas as suas vidas, libertando-se e libertando aqueles que estão ligados a você pela energia de apego. Preencha completamente a sua pirâmide desse amor intenso que existe em você. A pessoa à sua frente vai sendo retirada e agradece, assim como todas as demais, pela liberação. Permita que essa luz e esse amor remova os registros de dependência e codependência em você. Deixe a sensação de liberdade, de leveza, de plenitude preenchê-lo. Somos a unidade na totalidade. E quando essa consciência se faz presente, não existe apego nem aversão, apenas vida e experiência. Vá retirando-se da pirâmide. Agradeça ao conselho kármico e dê um comando para a sua pirâmide dissolver-se.
Comece a retornar, sentindo-se mais leve e em paz. Ofereça essa liberação em benefício de todos os seres.